O sol da manhã, filtrado pela cortina de renda poída, desenhava listras douradas sobre o piso de cimento queimado da sala. Marcos de Oliveira despertou com a sensação áspera do tecido do sofá sob a pele, um despertar lento e confuso que parecia carregar o peso de uma noite inteira de chuva e adrenalina. Ele piscou, o cheiro forte de café fresco invadindo suas narinas, um aroma incongruente com a desordem sutil de sua vida. O som vinha da cozinha. Um ruído delicado de porcelana contra o mármore sintético da pia. Marcos virou a cabeça, o pescoço estalando em protesto, e congelou. Ela estava lá. Não era um fantasma da ressaca, nem um sonho febril. Era a mulher que ele havia resgatado da carcaça fumegante de um carro de luxo, a mesma que ele havia deitado em sua cama, a única cama decente da casa. Agora, ela estava de costas para ele, os cabelos escuros ligeiramente desalinhados, mas com uma postura que irradiava uma autoridade inata, mesmo vestindo apenas a camisa social branca dele, a que ele guardava para os orçamentos mais formais. O tecido, agora nela, caía com uma elegância despretensiosa que o fazia parecer novo. Ela se virou. O sorriso que se abriu em seu rosto era pequeno, controlado, mas carregado de uma ironia que o atingiu como um choque elétrico. Você realmente não se lembra de nada da noite passada, não é? Marcos tentou se levantar, mas o movimento foi travado, desajeitado. Sua garganta estava seca. Ele gaguejou, a voz rouca. Espere, quem é você? Ela pousou a xícara de café lentamente, o gesto medido, quase teatral. Seus olhos, de um castanho profundo e perspicaz, o analisaram sem pressa, como se ele fosse um objeto de estudo. A mulher cujo carro você salvou. E, ironicamente, a mulher cuja empresa é dona da hipoteca desta sua casa. O mundo de Marcos parou de girar. O coração começou a bater em um ritmo descompassado, um tambor tribal contra suas costelas. Ele era Marcos de Oliveira, 36 anos, ex-engenheiro que trocara a estabilidade corporativa pela incerteza do trabalho autônomo, um faz-tudo que consertava o que a cidade descartava. Canos estourados, fiação antiga, a vida de outras pessoas. Tudo por Sofia, sua filha de 7 anos. Um riso cristalino ecoou no corredor. Sofia. A mulher desviou o olhar para a entrada da sala, onde a menina, com seus cachos apertados e olhos curiosos, observava a cena. Seus olhos voltaram para Marcos, e o sorriso desapareceu, substituído por uma seriedade que o fez sentir-se pequeno. Precisamos conversar. Marcos. Ele sabia que sim. Marcos e Sofia eram uma unidade de resistência. Ele a ensinara a ver a beleza nas rachaduras do asfalto, a encontrar a dignidade na escassez. Podemos estar quebrados, Sofia, ele dizia, mas não nos quebramos. E ela, com a sabedoria precoce de quem cresce rápido, entendia. A noite da tempestade havia sido um teste para essa filosofia. Ele voltava para casa de um serviço noturno, o velho furgão lutando contra a enchente nas ruas do bairro de classe média baixa. Foi quando a viu, uma máquina de luxo, retorcida contra um tronco de árvore, fumaça subindo, faróis piscando como um pedido de socorro desesperado. Ele não pensou. Apenas agiu. A chuva o açoitava enquanto ele corria. Dentro, a mulher. Terno preto, camisa branca, um relógio que valia mais do que ele ganhará no último ano. O pânico em seus olhos era cru, despojado de qualquer status. Ajuda, por favor. Marcos quebrou o vidro, cortou o cinto de segurança. Puxou-a para fora segundos antes que o motor explodisse em chamas. Ela desabou contra ele, tremendo, o pânico transformado em soluços descontrolados. O hospital estava longe, as estradas bloqueadas. Minha casa é perto. Preciso te aquecer. Ele a levou para seu refúgio, deitou-a na cama. Ela estava inconsciente, mas respirava. Ele a cobriu, pegou um travesseiro e se resignou ao sofá. Confronto na cozinha era mais perigoso do que o resgate na tempestade. Eu posso chamar um táxi para você, disse Marcos, a voz tensa. Não será necessário. Meu motorista está lá fora. Ela tomou um gole do café. Ele está esperando desde as 6 da manhã. Marcos piscou. Ela poderia ter ido embora há horas. Eu queria agradecer apropriadamente. E devolver isto. Ela gesticulou para a camisa, mas não fez menção de tirá-la. Era um jogo, ele percebeu. Um teste de limites. Sofia, alheia à tensão, riu. Marcos lançou-lhe um olhar de advertência. Sofia, vá se arrumar para a escola. Mas, papai. Agora, por favor. A menina obedeceu, mas não sem um beicinho. A mulher observou a cena, um brilho de curiosidade em seus olhos. Ela é adorável. Quantos anos? 7. Você a cria sozinho? Isso não é da sua conta. Ela ergueu uma sobrancelha,
Um gesto de respeito relutante, justo. Silêncio que se seguiu era pesado, preenchido apenas pelo ruído da cafeteira. Marcos pegou um pano de prato e começou a limpar o balcão. Qualquer coisa para evitar o olhar dela. Então, ela abriu a bolsa, uma peça de couro caríssima, e tirou uma carteira. Colocou uma pilha de notas de R$ 100 sobre a mesa. Pelo menos R$ 10.000, isso deve cobrir a noite passada. Marcos encarou o dinheiro, depois a mulher. Para quê? Pela ajuda, pela cama, pela camisa. Por tudo. A mandíbula de Marcos se apertou. Eu não fiz isso por dinheiro. Ela deu de ombros. A indiferença polida de quem nunca precisou contar moedas. Então considere como serviço de lavanderia. Essa camisa provavelmente precisa de lavagem a seco agora. Algo se rompeu dentro dele. A dignidade, o último bastião de sua vida desmoronada, estava sendo atacada. Marcos pegou o dinheiro e o empurrou de volta para ela. Pegue de volta. Eu não preciso do seu dinheiro. A expressão dela permaneceu inalterada. Fria. Calculada. A maioria dos homens teria aceitado. Eu não sou a maioria dos homens. Ela inclinou a cabeça, estudando como um enigma fascinante. Não, você não é. Ela pegou o dinheiro, dobrou-o com precisão e o guardou. Meu erro. Pensei que estava sendo generosa. Generosa? Marcos riu, um som amargo e seco. Você acha que jogar dinheiro por aí te torna generosa? Você não tem ideia do que significa generosidade. Ilumine-me. Generosidade é ajudar alguém porque é o certo, não porque você deve, não porque você pode pagar, mas simplesmente porque a pessoa precisa. Ela ficou em silêncio. Pela primeira vez, ela parecia desconfortável, a armadura rachada. Eu entendo. Entende mesmo? Marcos se virou, dando-lhe as costas. Porque, do meu ponto de vista, você acabou de tentar transformar um ato decente em uma transação comercial. O ar entre eles se tornou denso, quase respirável. Finalmente, ela falou, a voz mais baixa, despojada de sua arrogância inicial. Você tem razão. Eu peço desculpas. Ele não respondeu. Ela caminhou até a porta, parou e olhou para trás. Qual é o seu nome? Marcos. Marcos de Oliveira. Marcos de Oliveira. Ela repetiu, saboreando as sílabas. Eu não vou esquecer. A porta se fechou suavemente. Sofia saiu do quarto, a mochila nas costas. Ela é sua namorada agora? Não, meu amor. Ela é complicada. Eu acho que ela gostou de você, é? E o que te faz pensar isso? Porque ela olhou para você do mesmo jeito que você olha para panquecas. Marcos gargalhou, o som rompendo a tensão, como se eu quisesse devorá-la. Não. Como se ela te fizesse feliz. Ele a pegou no colo, girando-a. Você é inteligente demais para o seu próprio bem. Naquela tarde, Marcos buscou Sofia na escola. Eles pararam no mercadinho da esquina. Ele calculou o dinheiro com a precisão de um contador. O suficiente para arroz, ovos, alguns legumes, talvez um chocolate para Sofia, se ele esticasse o orçamento. Em casa, enquanto cozinhava, a televisão ligada na sala murmurava notícias. De repente, o som o fisgou. Plantão de notícias. A CEO Vitória Sterling, sobrevivente do acidente de carro da noite passada, retornou ao trabalho hoje. Fontes indicam que o morador local atirou do veículo em chamas a tempo. Marcos paralisou, a colher de pau suspensa no ar. Ele olhou para a tela. Lá estava ela. A mulher da camisa branca, agora impecavelmente vestida em um taier de corte afiado, em frente a um arranha-céu de vidro e aço. O logotipo atrás dela, Sterling Industries. O repórter continuou. A senhora Sterling se recusou a nomear seu salvador, mas fez a seguinte declaração. A tela cortou para Vitória, cercada por microfones e flashes. Ele foi gentil, humilde e recusou qualquer pagamento. Esse é o tipo de integridade que não se compra. Marcos ficou ali, a boca aberta, o vapor do arroz subindo. Sofia puxou sua camisa. Papai, é a moça de hoje de manhã. Sim, filha. É ela é famosa. Parece que sim. Por que você não me disse? Eu não sabia. Os olhos de Sofia brilharam. Você salvou a CEO. Que demais. Marcos desligou a TV, mas sua mente estava em turbilhão. Vitória Sterling. Uma das mulheres mais ricas do país, conhecida por sua agressividade nos negócios, por construir impérios e esmagar concorrentes. E ele, Marcos de Oliveira, o faz tudo, havia gritado com ela, jogando seu dinheiro de volta em seu rosto. Ele riu, um riso histérico e sem humor. Essa é a minha sorte. Sofia subiu em uma cadeira. Você acha que ela volta? Duvido, meu amor, eu espero que sim. Eu gostei dela.
Marcos afagou os cachos apertados da filha. Você gosta de todo mundo, não, só de quem é legal. E ela parecia legal, por baixo de todas aquelas roupas chiques. Marcos sorriu. Sofia sempre via o bem nas pessoas. Talvez ela estivesse certa. Talvez Vitória não fosse apenas uma empresária fria. Talvez houvesse algo mais. Mas ele nunca saberia. Pessoas como ela não voltavam para bairros como o dele. Aquele capítulo estava encerrado. Ou assim ele pensava. 3 dias se passaram, e Marcos tentou enterrar a memória de Vitória Sterling sob a rotina esmagadora de trabalho e paternidade. Havia um cano estourado na escola de Sofia, um vazamento que ele precisava consertar. Suas mãos estavam sujas de graxa e terra, o macacão manchado. Apenas mais um dia na trincheira. Então, ele ouviu um motor suave, caro, roncando como um predador. Ele olhou para cima. Um sedã preto de luxo, vidros fumê, cromo reluzente, deslizou para o estacionamento da escola. Um carro que gritava outro mundo naquele ambiente de parquinho e muros pichados. A porta se abriu. Vitória Sterling. Terno branco imaculado, saltos finos estalando no asfalto, óculos escuros cobrindo seus olhos. Ela caminhou diretamente em sua direção. Pais pararam de conversar. Professores pararam de andar. Todos os olhos estavam fixos neles. Marcos se levantou, limpando as mãos escuras em um trapo, deixando rastros de graxa. Posso ajudar? Ela tirou os óculos, revelando o olhar penetrante. Senhor Oliveira, precisamos conversar. Ele suspirou, cansado. Se for sobre o dinheiro de novo. Não é. A voz dela era firme, inabalável. É sobre a verdade. Ela pegou o celular e o virou para ele. Imagens de segurança, granuladas, com carimbo de data e hora. Mostravam Marcos carregando-a para fora do carro em chamas. Seu rosto estava claro, determinado, heróico. Você salvou minha vida. E eu nem sequer agradeci direito. Marcos deu de ombros. Você já agradeceu, indo embora. Ela estremeceu, quase imperceptivelmente. Isso foi cruel, tão cruel quanto tratar a bondade como um negócio. O silêncio se estendeu, pesado, tenso. Então, Vitória olhou para além dele, para o parquinho, onde Sofia brincava, rindo com os amigos, a pele morena brilhando sob o sol. Ela é sua filha, meu mundo inteiro. Você é um bom pai, eu tento. Ela voltou a encará-lo. Eu não vim aqui para te pagar. Eu vim aqui para te oferecer algo que você não pode recusar. Marcos cruzou os braços, cético. Tente, a Sterling Industries está lançando um projeto social de revitalização de bairros. Precisamos de alguém que entenda a realidade daqui, alguém com integridade. Alguém que não se venda. Ele a olhou, a incredulidade misturada com uma ponta de esperança perigosa. Você quer me contratar? Não. Eu quero te fazer meu sócio. A proposta de Vitória era audaciosa, quase insultuosa em sua grandiosidade. Ela não estava oferecendo um emprego, mas uma parceria em um projeto multimilionário. Marcos, o faz tudo, ao lado de Vitória Sterling, a CEO. O abismo social entre eles parecia intransponível. Eles se encontraram novamente, desta vez no escritório dela, no topo do arranha-céu da Sterling Industries. A vista era vertiginosa, a cidade inteira parecendo um mapa de brinquedos sob seus pés. Marcos se sentia um peixe fora d'água, o cheiro de graxa em suas mãos parecendo mais forte no ar-condicionado da sala. Eu não entendo, ele disse, olhando para a cidade. Por que eu? Vitória estava sentada à sua mesa, uma peça de design minimalista. Ela não sorriu porque você me lembrou de algo que eu havia esquecido. Que nem tudo tem um preço. E para este projeto, eu preciso de alguém que saiba a diferença entre valor e preço. Ela deslizou um contrato sobre a mesa. Você será o diretor de relações comunitárias. Salário de 6 dígitos. Participação nos lucros do projeto. E, o mais importante, você terá autonomia total para garantir que o projeto beneficie as pessoas, não apenas os acionistas. Marcos pegou o contrato. O papel era liso, caro. Ele não conseguia se concentrar nas cláusulas, apenas na ironia da situação. Ele, que havia rejeitado R$10.000, agora estava sendo confrontado com milhões. E se eu falhar? Você não vai. E se eu disser não, eu vou respeitar. Mas você estará negando a si mesmo a chance de fazer uma diferença real na vida de milhares de pessoas como você e Sofia. A chantagem emocional era sutil, mas eficaz.
Vitória sabia exatamente onde atacar. Eu preciso de tempo, você tem 24 horas. Marcos passou a noite em claro. Ele olhou para Sofia dormindo, o rosto sereno, e pensou no futuro. Ele não queria o dinheiro de Vitória, mas queria segurança para sua filha. Ele queria a chance de consertar não apenas canos, mas a comunidade que o havia acolhido. Às 8 horas da manhã, ele estava de volta ao prédio da Sterling Industries. Vitória o esperava na recepção, o que era incomum para uma CEO. Ela estava vestida de forma casual, jeans escuro e uma blusa de seda, e então? Marcos estendeu a mão. Não o contrato, eu aceito. Mas com uma condição. Ela apertou sua mão, o toque firme e inesperadamente quente. Diga, eu não quero salário de 6 dígitos. Quero um salário justo para o trabalho, mas o restante, a diferença, deve ser investido diretamente no projeto social. E eu quero morar no bairro que estamos revitalizando. Não vou me mudar para um condomínio de luxo. Vitória o encarou por um longo momento, e um sorriso, desta vez genuíno, desarmado, iluminou seu rosto. Você é realmente um enigma, Marcos de Oliveira. Eu sou apenas um homem que sabe o que é importante. Bem-vindo à Sterling Industries. O projeto começou. Marcos e Vitória se tornaram uma dupla improvável. Ele, o pragmático, o homem do povo, que sabia onde a água vazava e onde a luz falhava. Ela, a estrategista, a visionária, que movia montanhas de burocracia e dinheiro. A convivência forçada os aproximou. Eles passavam horas juntos, em reuniões tensas, em visitas a canteiros de obras, em jantares rápidos onde a conversa se estendia para além dos negócios. Marcos descobriu a solidão por trás da armadura de Vitória. Ela era uma órfã de pais ricos, criada por internatos e babás, que havia herdado um império e se dedicado a provar seu valor. O dinheiro era sua proteção, seu escudo. Vitória descobriu a ternura de Marcos. A forma como ele falava de Sofia, a paciência com que ele explicava os problemas da comunidade, a paixão com que ele defendia seus princípios. Uma noite, após uma reunião particularmente difícil, eles estavam no carro, voltando para o bairro de Marcos. Por que você não se casou de novo? Perguntou Vitória, quebrando o silêncio. Marcos olhou para a rua escura. Porque eu não encontrei ninguém que entendesse que meu coração já estava ocupado. Por Sofia. E por um ideal de vida que não se encaixa em mansões. E se encaixasse? O quê? O ideal. E se você encontrasse alguém que entendesse seu ideal, mas que vivesse em uma mansão? Marcos sorriu, um sorriso triste. Eu diria que ela teria que se mudar. Vitória riu, um som raro e melodioso. Você é impossível, eu sou apenas eu. O carro parou em frente à casa de Marcos. Boa noite, Marcos de Oliveira. Boa noite, Vitória Sterling. Ele saiu do carro, mas parou. Vitória, sim? A camisa branca. Você ainda a tem? Ela sorriu, um brilho de malícia nos olhos. Está guardada. É a única peça de roupa que me lembra que eu sou apenas uma mulher. Ele acenou com a cabeça e entrou em casa. O projeto social foi um sucesso estrondoso. O bairro floresceu. Marcos se tornou uma figura pública, um herói local. Vitória, pela primeira vez, era vista não apenas como uma empresária implacável, mas como uma benfeitora. A distância entre eles, antes um abismo social, havia se tornado uma ponte de respeito e atração mútua. Um ano depois, Marcos e Vitória estavam em um evento de gala, celebrando o sucesso do projeto. Marcos, em um terno emprestado, sentia-se desconfortável. Vitória, em um vestido de alta costura, estava deslumbrante. Eles se afastaram da multidão, para uma varanda com vista para a cidade. Você está lindo, disse Vitória. Você está? Você, eu sei. Ela se virou para ele, a luz da lua iluminando seu rosto. Marcos, eu não sei o que somos. Não sei se podemos ser. Mas eu sei que, desde aquela noite, minha vida mudou. Você me ensinou que a dignidade não tem preço, e você me ensinou que o dinheiro pode ser uma ferramenta para o bem. Ela estendeu a mão e tocou seu rosto, o gesto hesitante, mas carregado de emoção. Eu não quero mais ir embora, eu também não. Ele a beijou. Não foi um beijo de conto de fadas, mas um beijo de duas pessoas que vieram de mundos diferentes, que lutaram contra seus próprios preconceitos e que finalmente encontraram um terreno comum. No dia seguinte, Marcos acordou em sua cama, a única cama decente da casa. O sol entrava pela janela. Ele sorriu. Ele ouviu o som de risadas na cozinha. Ele se levantou e foi até lá. Vitória estava de costas, vestindo a camisa branca dele, a mesma de um ano atrás.
Sofia estava sentada à mesa, comendo panquecas. Vitória se virou, o sorriso radiante. Bom dia, Sr. Oliveira. Bom dia, Sra. Sterling. Sofia olhou para os dois, os olhos brilhando. Papai, ela olhou para você do mesmo jeito que você olha para panquecas. Marcos e Vitória riram. O preço da dignidade, ele percebeu, não era o dinheiro que se recusava, mas o amor que se aceitava. E, naquele momento, ele era o homem mais rico do mundo.